O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos avançando na leitura do Evangelho de Lucas, lendo textos que são exclusivos de Lucas, que não tem nos outros evangelhos. Em Lucas é muito rico nisso. Várias parábolas que só encontramos no Evangelho de Lucas, e são um tesouro. Na leitura nossa hoje, o Evangelho está nos apresentando para a gente esclarecer talvez a dificuldade que o povo tinha naquela época, aonde Lucas viveu e para quem Lucas escreveu o seu Evangelho, dificuldade de conseguir compreender a questão da oração, a questão da fé e a questão da justiça. E a parábola de hoje, ela vai mexer com esse tema. Jesus já tinha falado sobre a fé. Os apóstolos, 15 dias atrás, já pediram: aumenta a nossa fé. Esse texto vai esclarecer a questão também, o que é oração. E muita gente tem se enganado porque acaba tirando um verso que está no Evangelho e acaba propagando esse verso independente do contexto onde esse verso se encontra. Então foi falado muito sobre esse primeiro verso, que diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. E aí propaga muito essa ideia. O Evangelho diz que tem que rezar sempre, sem resistir. E tem grupos de pessoas que só vivem querendo rezar. Oração é coisa ótima, necessária, importante, e sem ela nós não conseguimos construir a nossa vida e a nossa história.
Mas tirando essa frase do contexto, fica somente, não, tem que rezar. Então marca oração de manhã, marca oração às 10, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas, à meia-noite. Aí de vez em quando faz vigília, fica a noite inteira, porque Jesus disse que tem que rezar. E faz essas rezas, orações. Mas é interessante como Jesus coloca nessa primeira frase. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Então, o sentido de rezar sempre, talvez a tradução seria melhor orar, porque nós católicos entramos com essa mentalidade, quando a gente faz reza, repetir palavras, rezar sempre Ave Maria, o Pai Nosso, rezar o terço, e fica rezando. Enquanto a palavra oração, ela é muito mais ampla, ela inclui a reza do terço, inclui a Ave Maria, inclui o Pai Nosso, inclui o ofício, mas ela é muito mais ampla porque entra a questão da conversa, do diálogo com Deus. E é por isso que muitas vezes nós precisamos ficar parados um pouco. E o convite que se faz de vir na frente do Santíssimo, não apenas para fazer adoração, mas na adoração fazer a nossa comunicação com o Pai, com Deus. Isso Jesus fazia. Vocês percebem que no Evangelho de Lucas aparece sempre quando Jesus vai tomar uma decisão importante, primeiro ele se recolhe, ele se afasta dos outros e do povo para poder ter aquele momento de reflexão sozinho, o diálogo com seu Pai e se preparar. Isso aparece claro numa leitura que nós vimos, Jesus quando sobe a montanha e quando ele vai escolher os 12, primeiro ele fica sozinho, ele fica pensando, ele fica elaborando, conversando com Deus, para depois, com a força que recebe de Deus na oração, aí, então ele decide as coisas e ele escolhe, ele age. Isso aparece no Evangelho de Lucas várias e várias vezes. Portanto, a nossa leitura aqui, ela vai tentar explicar o que é que Lucas está querendo ensinar ao seu povo e a nós, porque o Evangelho é eterno, serve para todo o tempo e para todas as comunidades. O que significa quando ele diz rezar, ou então melhor, orar. E aí ele vai dar exemplo. E o exemplo que vai dar é de uma viúva. A viúva vivia uma situação pior que podia existir para um ser humano. Por quê? Porque naquela época a viúva dependia exclusivamente, antes de ficar viúva, a mulher dependia exclusivamente do marido, ela não tinha acesso à informação, ela não frequentava a escola, não sabia escrever, não conseguia ler, nada, porque era simplesmente com essa mentalidade que está no Antigo Testamento, que na nossa sociedade ela vem sendo repetida, mas graças a Deus no dia de hoje nós temos conquistas muito grandes das próprias mulheres de avançar no conhecimento, na leitura, no estudo e se tornar com certeza mais úteis, tanto para si como para a família, tanto para o serviço que fazem na comunidade. Hoje nós estamos vendo mulheres tomando a frente de várias atividades construtivas, algo que antigamente era impensável. Mas foi a luta e o suor de muitas mulheres que conseguiram dar esse avanço. Isso é um grande progresso que nós tivemos. Edifica mais a própria pessoa, no caso a mulher, edifica a família e edifica a própria sociedade. Mas naquele tempo a viúva, ela não tinha condição de nada e quando, então, no estado de viúva, ela se torna mais desprotegida. E aí nós temos uma causa que ele coloca aqui. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus.
O temor a Deus é um dos 7 dons do Espírito Santo, e o último que é colocado na lista. O temor a Javé, o temor a Deus. O temor a Deus não é medo. O temor a Deus é reconhecer Deus como Deus, que nós somos seus filhos e que nós precisamos aprender do seu ensinamento, que Jesus Cristo nos trouxe, e viver o seu projeto, que é a construção do reino de Deus. Quem faz isso, teme a Deus. Agora, quem não liga e quer ser o dono da vida e o dono de tudo, né? Então essa pessoa realmente não teme a Deus, porque ela se torna Deus, e ela, onde está, como esse juiz numa cidade pequena, né? Eu mando e desmando, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, eu faço o que bem entendo. Isso é Deus. Ele se coloca no lugar de Deus. Então ele coloca esse extremo desse juiz prepotente, dominador, e vocês sabem que o juiz, na realidade, se ele quer me mandar prender, ele simplesmente manda a polícia, vem, me mostra o papel e me prende, acabou. Até hoje é assim, o poder do juiz é muito grande. É lógico que hoje tem outras defesas, instituições, advogados, tudo que nos ajudam para combater isso, né? Para não ter abusos. Então esse juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia essa viúva que vinha à procura do juiz pedindo, olha aqui que ela pede: faze-me justiça contra meu adversário. O texto aqui não diz em que consiste, nem diz quem são adversários. Mas o Evangelho de Lucas, mais tarde, no texto que nós temos, ele vai colocar quem é que costuma explorar as viúvas. E aqui Jesus ele vai falar um pouco sobre os doutores da lei, aqueles que na cidade ensinavam o povo, aqueles que eram advogados, aqueles que eram juízes, aqueles que eram aquele que era escrivão. E esse caso que Jesus vai mencionar. Mas a primeira coisa que Jesus fala, ele fala assim, Jesus no capítulo 12 de Lucas, ele diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E Lucas explica, os outros evangelistas não explicam, mas Lucas explica o que é esse fermento dos fariseus. E ele diz assim, que é a hipocrisia. Hipocrisia. E mais tarde, no capítulo 20, Jesus ele vai ainda alertar os seus discípulos, dizendo essas palavras: tenham cuidado com os doutores da lei, chamados também escribas, em algumas traduções. Eles fazem questão de andar com roupas compridas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, onde se encontravam para a sua oração, e gostam dos postos de honra nos banquetes. Isso Jesus já tinha falado antes, quando ele foi convidado por um fariseu, na casa do fariseu. Ele disse exatamente essas palavras, essa hipocrisia deles. Mas ele continua no versículo 47, no entanto, esses doutores da lei devoram as casas das viúvas. E para disfarçar, aí a hipocrisia, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber condenação mais severa. Portanto, ligando essa informação aqui que Jesus está dando de alerta para prestar atenção dos doutores da lei, dos fariseus, da sua hipocrisia, ele está nos mostrando aqui que esses doutores da lei, eles roubavam as casas das viúvas. Como que eles roubavam? Porque o doutor da lei também era escrivão. E quando o marido morre, fica viúva, ela vai lá para poder fazer a documentação em nome dela. O escrivão, sabendo que ela não sabe ler, em vez de escrever o nome dela como herdeira,
e posse da terra que ela tinha, ou da casa, ele escreve outro nome. E depois pede para assinar. Como não sabia escrever, coloca o dedo. Aí, de repente, ela está na própria casa dela e chega uma pessoa com um documento dizer: essa casa é minha. Aqui é o documento. Aqui, assinado pela senhora. Não, como? Essa que é um dos casos quando ela vai na mesma cidade. Havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Ela foi injustiçada. Ela perdeu a sua casa, no caso, um dos exemplos. Deve ter outros. Mas ela sabe que a casa é dela. Quem é que vai resolver esse caso? É o juiz. Só que o juiz era prepotente. Não ligava para os pobres. Só ligava para faturar. Faturar. Ela não tem nem dinheiro para me pagar. Não liga. Mas veja bem o que diz o texto. Durante muito tempo, o juiz se recusou a atendê-la. Mas ela está lá. De manhã, sabendo o horário que ele entra para o serviço, está lá na porta. Aí vai para casa. À tarde, sabendo a hora que ele sai, está lá. Dia por dia. Cada dia. Sem descansar e sem parar. Essa aqui ele explica que seria a oração desta viúva. A oração que ele diz aqui, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Com certeza ela pedia nas suas orações força para Deus para não desistir. Ela pedia força para não desanimar. Ela pedia força para ter mais coragem. Portanto, a oração, inclusive na palavra oração, está incluído ação. Oração. Porque para o evangelista, ele está querendo mostrar, diante de grupos que existiam já naquele tempo, que nós rezamos e Deus faz. Enquanto aqui ele está mostrando, eu rezo para Deus me dar força para eu ir na luta. Assim como nós fazemos sempre. De manhã cedo a gente acorda, a gente faz a nossa oração, pede a Deus força para fazer o café, para depois enfrentar o trânsito, para depois ir trabalhar. E a gente pede força para perseverar, para não desanimar. Encontrou dificuldade, a gente faz a nossa oração, pedir força a Deus para conseguir vencer. Mas quem vai fazer a luta somos nós. Isso, na verdade, é mostrado com esse texto que a igreja escolheu junto com este evangelho, né? A primeira leitura sempre é escolhida em função do evangelho. Para poder entender, deu esse exemplo. No deserto, Moisés, após ter saído da escravidão do Egito, agora estão a caminho para a terra prometida, e aí encontram um grupo dos amalecitas que querem lutar contra eles. E aí Moisés pede a Arão, pede a Josué arrumar pessoas para ir lutar e defender o seu povo. E aí ele coloca Moisés na colina, subindo a montanha, e lá ele começou a rezar, e ficou rezando. E diz o texto, enquanto rezava, Josué com seus soldados vencia. Quando cansava e abaixava a mão, aí Josué começou a perder. Por isso diz que vieram, olha a força que ele está dizendo, da necessidade de rezar sempre para continuar a luta e continuar a dar força. Vieram dois levantando a mão, porque levantar a mão, como nós fazemos hoje, levantar a mão, a gente significa que estou rezando. Então Moisés levantava a mão, eles ganhavam. E vieram duas pessoas segurando a mão. Porque às vezes, diante da luta da vida, diante das dificuldades, todo dia tem que lutar, às vezes a gente se desanima e às vezes a gente diz, eu vou largar tudo.
Assim que pode acontecer com alguém que passou na faculdade, sabe que vai enfrentar 5 anos, e vai o primeiro ano, o segundo ano, depois diante de problemas, tudo, aí eu não vou trancar a matrícula. Aí precisa ter uma força, o pai, a mãe, não, só falta 2 anos, precisa continuar. É a força que vai dando para permanecer. Essa ideia que está querendo dizer, a oração que nos sustenta para continuar a nossa vida, vivendo a vida, tomando conta das crianças, a família, e lutando para conseguir trazer o pão em casa, se juntando para a gente vencer alguma dificuldade. Aqui nós temos uma história aqui na comunidade muito grande, de tantas coisas boas que nós conseguimos, lutando juntos e nos encontrando e planejando para conseguir aquilo que é justo para o povo. Portanto, a reflexão de hoje, ela quer mostrar que a oração para o evangelista não é simplesmente se encontrar e ficar rezando, mas ela inclui dentro dela a luta do dia a dia. E essa frase aqui que faz e dá sentido é a última frase aqui. Eu vos digo que Deus, quer dizer, aqui ele está comparando na realidade o juiz que é mau, que é iníquo, que não teme a Deus e nem respeita homem algum, mas diante da insistência desta viúva, ele disse: eu vou atendê-la, porque ela vai ficar me incomodando, até vai ficar pior, vai se tornar um escândalo para mim, então vou me livrar dela. Isso é o juiz ruim. E aí ele disse: mas Deus, que é tão bom, que é nosso Pai, quanto mais Ele vai fazer para nos ajudar a vencer? Quanto mais? E faz muito mais do que esse juiz, porque é nosso Pai e quer sempre nos ajudar. E aí o último versículo diz: eu vos digo, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que vai encontrar gente que diante das injustiças que acontecem, eles se organizam para derrubar os malfeitores, os grandes, os poderosos que estragam a vida das pessoas? Será que ele vai encontrar fé? Será que vai encontrar gente que se indigna com tanta coisa que acontece na vida, com tanto exagero, com tanta malandragem que acontece prejudicando os nossos filhos, as nossas famílias? Será que vai encontrar gente que se indigna diante de tudo isso? Ou vai aceitar tudo? É assim mesmo. É um grande questionamento que Lucas está mostrando aqui para nós. Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Aquilo que está errado hoje, amanhã e sempre. E sempre nós temos que lutar contra ele. E ele está questionando: será que nós vamos continuar assumindo a nossa fé, que desemboca no trabalho que nós fazemos para defender a vida nossa e dos nossos irmãos? Será que vamos encontrar gente idônea, justa, que se organiza para promover a vida, para defender os filhos contra as injustiças, a violência e a maldade? Será que encontra gente assim? Com certeza tem. Mas isso é um convite para nós, para nos fazer perceber que a gente precisa rezar muito para Deus nos dar força para continuarmos a nossa luta. E uma palavra pequena sobre a segunda leitura, que São Paulo está escrevendo aqui a seu amigo Timóteo, na segunda carta, onde ele vai dizer alguma coisa do valor da família. Lembre quando você era criança dos princípios que o pai e a mãe colocaram em você. E os pais sempre orientam para o bem, para os filhos. Se a criança faz coisa errada, vai ensinar: não, isso não, filho, isso é ruim, não pode, você não pode roubar isso. De onde você trouxe isso? Eu tirei. Não é nosso, vai lá devolver. Quer dizer, são princípios básicos que os pais ensinam a criança, e ele está fazendo recordar. Lembra o ensinamento de nossos pais,
de sempre fazer as coisas boas, de evitar de praticar o mal, de falar mal dos outros. Tudo isso aprende-se na família. E vai dizer, desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de te comunicar. O que vai comunicar a Sagrada Escritura? A sabedoria. E a sabedoria, aqui mais o sentido de conhecimento, esse conhecimento vai conduzir à salvação. E essa salvação vai ser agora pelo Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, que é o princípio, o centro de toda a Sagrada Escritura. E aí ele vai dizer o que faz. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. É o caso do nosso Evangelho. A mulher viúva, mas ela tem princípios. A mulher não sabe ler, mas ela tem equilíbrio. Ela tem senso na vida do que é certo, do que está errado. Ela foi educada, apesar de não ter estudado e não ter sabido escrever, porque não tinha oportunidade, mas ela tem o bom senso. Ela sabe o que é certo e o que é errado. E diante da injustiça que ela sofreu, vai lá brigar. É meu direito. É direito dos meus descendentes, dos filhos, dos netos. Essa injustiça não pode continuar, tem que ser resolvida. E diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Não, antes eu pulei um pouco. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Talvez, no dia de hoje, essa educar na justiça é o que menos está acontecendo ao ler a Escritura. Talvez nós estamos tendendo muito mais a oração sem nos preocupar com as coisas erradas que estão acontecendo, que vão ter prejuízo muito grande para a nossa sociedade, para nossas famílias e para os nossos futuros filhos e netos. A fim de corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O homem de Deus é sempre aquele que faz o bem, seja homem, seja mulher, seja criança, seja negro, seja branco. Isso foi falado na semana passada, que chamou Eliseu homem de Deus, porque sempre quer ajudar os outros. O homem de Deus, o ser de Deus, é aquele que aceita seus irmãos, todos como filhos de Deus, e sempre está disposto para ajudar. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra, para a construção da vida do reino de Deus. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude de sua manifestação gloriosa e de seu reino, da construção da fraternidade e da paz, eu te peço com insistência. Ele está orientando, não pode parar. Não pode parar. Proclame a palavra. Insista oportuna e inoportunamente. Argumenta, repreende o que está errado. Aconselha com toda paciência e doutrina. Portanto, a nossa missão de orientar os outros, principalmente os pais, os responsáveis, não pode parar. Nós não podemos admitir várias coisas que vêm trazendo para nós, considerando como coisa normal, considerando que a violência, um matar o outro, não, é normal isso, ele é mais forte e ganhou. Essas fake news que estão aparecendo, né, que a pessoa inventa coisas, cria, machuca o nome do outro, derruba outra pessoa. É normal isso, quem é mais forte ele vence. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho quer defender sempre, principalmente os mais fracos, que por sua própria conta não conseguem se promover e precisa dos irmãos para ter sentido na vida, para entendê-los e ajudá-los. Nós não podemos, na realidade, aceitar vários projetos que vêm vindo e querem trazer, que vão destruir a vida nossa, a família, as pessoas humanas, os mais fracos, os negros, as mulheres e outros grupos existentes, frágeis. Nós temos que reagir.
Nós temos oportunidade daqui a pouco para podermos reagir. Cada um sabe o que deve fazer para defender a vida. Que Jesus sempre nos orienta no seu Evangelho, único e exclusivamente. A vida é mais forte e ela vence, mas precisa da nossa colaboração. Não posso ficar só pedindo para as coisas acontecerem. Peço para Deus me dar força para poder realizar o que é justo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.